Após uma jogada de Valentina, diretora da CIA, um grupo de vilões e anti-heróis acaba se reunindo. No entanto, eles precisam deixar de lado as suas discordâncias, pois existe uma ameaça iminente: o Projeto Sentinela. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o primeiro grande lançamento da Marvel esse ano, Thunderbolts. Não é segredo para ninguém que a Marvel vive uma espécie de crise. As coisas não vão bem. E seus últimos filmes não foram bem recebidos, tanto pela crítica, que avaliou pessimamente ou de forma morna, como pelo público, que cada vez mais deixa de ir às salas de cinema e as bilheterias só despencam. E aqui em Thunderbolts, que chega aos cinemas essa semana, o estúdio tinha uma tarefa complicada: vender um grupo de vilões e anti-heróis nada populares. Vários dos personagens vistos aqui são coadjuvantes de filmes que já não são tão bons assim. Ou seja, como o estúdio poderia fazer com que o público se interessasse nisso? E a solução encontrada por eles foi vender esse filme de forma diferente. Vender Thunderbolts quase que como um projeto independente, autoral. Não é à toa que muito do material de divulgação desse filme foi em cima dos nomes envolvidos na produção. Do diretor de arte, do diretor de fotografia, do montador, todo mundo foi pra roda. Inclusive o diretor, que é o Jake Chater. Diretor também responsável por Treta, uma minissérie da Netflix que fez muito, mas muito sucesso e conta com produção da A24. Inclusive, vários dos envolvidos desse filme vêm dessa produtora barra distribuidora. Mas não pretendo me aprofundar nisso, afinal, o marketing não é o filme e eu tô aqui para analisar o filme. E falando especificamente dele, eu preciso trazer o que talvez seja a sua grande questão. Thunderbolts está perdido entre dois extremos: o do grande filme blockbuster, o filme evento da Marvel, e o filme pequeno, o filme de baixo orçamento, que está lidando com personagens mais mundanos, mais urbanos, e não necessariamente está tão conectado com todo MCU. E eu digo que Thunderbolts está perdido entre esses extremos porque é um filme que carrega elementos desses dois lados. Por um olhar mais superficial, mais distante, é um filme com uma série de personagens B, vilões e anti-heróis que ninguém se importa, mas quando a gente se aproxima, percebe como ele está sendo importante para a construção de tudo que vem pela frente nesse universo. É um filme, por exemplo, que lida intensamente com a ausência dos Vingadores, além de ter uma cena pós-créditos que também indica forte conexão com o futuro, mas eu não vou falar disso aqui, isso fica para uns shorts que já sai no canal. E voltando especificamente ao filme e não suas cenas pós-créditos, é interessante analisar como ele vai se posicionando conforme o filme progride. De início ele está assumindo muito mais esse lugar do intimismo que eu mencionei. Inclusive ele se inicia com um enfoque muito grande na Viúva Negra de Florence Pugh, uma jornada dramática dela descobrindo seu lugar ao mundo, e conforme ele vai progredindo, ele vai crescendo, ele vai se aproximando desse filme-evento, desse blockbuster mais convencional. Porém,
ele ainda está preso a amarras desse seu começo. E o seu terceiro ato, para mim, soa um tanto quanto constrangedor, por não assumir o que de fato ele é. O filme está retratando um colapso total de Manhattan, de Nova York. O caos, a destruição, é um grande evento, mas ele precisa te lembrar. Estamos falando de pequenos indivíduos deslocados e com traumas profundos. Esse não pode ser um filme que vai se voltar a esse grande evento. Precisamos de uma cena de ação, mas ela tem que ocorrer dentro de uma pequena ruazinha da cidade. Esses, entre muitas aspas, heróis, protegendo uma dúzia de figurantes. É quando eu digo que o micro está vazando no macro. Assim como lá pelo meio do filme, o macro começa a vazar no micro. É quando esse micro, essa jornada particular dos personagens, vai sendo infestada de possíveis ganchos para o futuro desse universo. É um filme que está perdido dentro da sua própria proposta e, de certa forma, também dentro do seu próprio tema. E aí podemos falar sobre ele. Esse que é um filme sobre trauma, sobre depressão, sobre não ceder o seu eu pro vazio, pro void. Olha, logo de cara eu digo que essa é uma premissa muito interessante, principalmente lidando com esses personagens B, esses personagens que teoricamente não teriam grande importância. Você trabalhar o psicológico deles, aprofundar a jornada deles, é um baita potencial aí. Inclusive, o filme, como eu disse, se inicia com um enfoque todo especial para Florence Pugh. Esperava que outros personagens pudessem vir a ter esse espaço e não tem, mas ainda assim eles vão sendo aos poucos trabalhados, ganhando seus relances de flashback e a gente vai entendendo para onde o filme quer ir. E aí eu preciso novamente tocar no terceiro problemático ato de Thunderbolts. Afinal, ao longo do filme ele vinha desenvolvendo esse tema que eu tô comentando de forma um pouco mais salpicada e sutil, mesmo que bem direta. Mas quando a gente chega naquele final, ele parece que quer virar a mesa e se aprofundar de uma forma que o filme não comporta. E com isso, esse aprofundamento do vazio, da depressão, acaba parecendo uma generalização. A depressão nesse filme aqui é vista basicamente como uma consequência, um sintoma de um trauma do passado. Todo o componente bioquímico da depressão, obviamente, é desprezado, mas principalmente aquele componente que faz a depressão ser tão devastadora. Ela pode afetar qualquer um. A pessoa mais feliz do mundo pode vir a ter depressão. E Thunderbolts, por tentar abraçar todos esses seus personagens de forma muito abrupta, ofusca isso. E como eu disse, traz a depressão como uma consequência de um grande trauma. Quem tem depressão aqui é o agente americano, que a filha foi embora junto com a esposa. Quem tem depressão aqui é a viúva negra, que desde criança foi treinada para matar, para ser impiedosa e recentemente também perdeu a irmã. Quem vai ter depressão aqui é o Red Guard, um homem que de certa forma foi construído para brilhar, para os holofotes, para a glória do seu país, a União Soviética, mas que acabou no guarda-roupa, trancado, rejeitado, foi preso, frustrado. Quem tem depressão aqui é a fantasma, a jovem que desde criancinha precisou virar um ratinho de laboratório, presa, confinada para que achassem a cura da condição dela. Quem tem depressão aqui é o Buck, o soldado invernal,
de Sebastian Stan. Um homem que foi separado de seus amigos e condicionado por uma lavagem cerebral a matar pessoas que ele não queria. Percebe como Thunderbolts vai colocando a depressão extremamente associada a esses eventos traumáticos e a distanciando do lugar comum, das pessoas comuns? E é aí que o filme mais me incomoda. Para mim, esse é o grande ponto sensível do longa. E eu sei que muita gente vai se opor a essa minha visão, muita gente vai discordar de mim, mas eu não tenho o que fazer. Enquanto eu assisti esse filme, principalmente no terceiro ato, isso gritou e me incomodou bastante. Até porque a figura do sentinela, que eu não vou me aprofundar nessa figura do Bob, poderia ser a salvação do filme nesse sentido. Eles poderiam, a partir dele, construir algo interessante sobre o tema. Mas aí, novamente, cai no lugar comum, cai no lugar do trauma do passado, do abuso. E o filme perde a chance de aí sim verdadeiramente se aprofundar e não jogar com o genérico, com o lugar comum. Mas Luca, então você detestou o filme depois dessa enxurrada de críticas, não é mesmo? Esse é o pior filme do ano. Não, gente, não é, e eu não detestei o longa. Afinal, Thunderbolts corrige muitos dos rumos e muitos dos problemas que eu vejo na maioria das produções da Marvel. É um filme, por exemplo, que tem peso, que tem consequências, e só por isso eu já o admiro mais do que muitos outros filmes deles. Além de ser um filme que também consegue equilibrar de forma bem eficiente toda a sua comédia, que não é deixada de lado, junto dela a ação e do outro lado um drama. Por mais que, novamente, eu não ache um drama bem desenvolvido, acho até um tanto problemático, mas ele tá presente. Os personagens têm um pouquinho mais de tempo para sofrer, para se dedicar às suas problemáticas e não ficar soltando tiradinhas de 5 em 5 minutos. Quando elas vêm, é porque o filme encontra o respiro certo para isso. Inclusive, essa é uma característica desse diretor, que lá em Bife, lá em Treta da Netflix, também dosa essas coisas muito bem. Inclusive, acho que Thunderbolts também ganha uns pontinhos a mais, digamos assim, pela sua consciência. É um filme que sabe muito bem em que momento está sendo lançado, em que momento referente à produção de filmes de super-herói. E com isso, ele toma certas salvaguardas, digamos assim. Ele coloca o pé no freio em alguns lugares, acelera em outros, de forma bem inteligente, estratégica, conseguindo por muitas vezes fugir do lugar comum no qual esses filmes acabam caindo, e o ano passado, 2024, talvez tenha sido o maior exemplo disso. Os filmes de super-herói do ano passado, pelo amor de Deus, não salva um. E Thunderbolts, novamente, consciente disso, consegue uma vez ou outra fugir da casinha. Principalmente quando está se dedicando àquele micro que eu mencionei. Quando vem as interferências externas, as reverberações para o futuro, aí ele já começa a se perder novamente. Mas ainda assim, como eu já disse, é um filme com muitos méritos. Mas agora o que eu quero mesmo é saber a opinião de vocês sobre Thunderbolts e também quero saber o que vocês esperam de Quarteto Fantástico. Sendo bem sincero, não tô muito empolgado, não tô muito ansioso não. Pra falar a verdade, eu tô até com o pé atrás. Mas já que Thunderbolts deu uma surpreendida, digamos assim, vai que o quarteto também surpreende. E aí, como eu já disse, eu quero que vocês comentem as impressões de vocês. Além, é claro, de deixar o like, que é muito importante.
a inscrição, ativando o sininho para receber as notificações e o compartilhamento. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que está ansioso para ver Thunderbolts. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui! Até a próxima!